Ó, nessa questão diz assim, um dos conceitos mais utilizados no estudo sobre dinâmica de população é a densidade demográfica. Esta grandeza para um local é a razão, então a razão entre o número de habitantes e a medida da área do seu território. Quanto maior a razão, maior expressa habitantes, diz que desenvolvido povoado, diz que o local o desmatamento povoado é o, peraí, falei tudo errado. Se diz mais densamente povoado. Querem fazer vistas, estudos locais da cidade povoada, entre os lugares cinco escolhidos, um geógrafo coletou informações sobre a população, área territorial, locais obtidos nessa tabela aqui, né? Então, ele vai dizer, para cumprir o seu objetivo de visita, qual os locais apresentados deverá ser escolhido pelo geógrafo. Então, ele quer o que tiver maior, né? Densidade. Então, imagina o seguinte, ó. Ele disse que a densidade é uma razão entre o número de habitantes pela área. Então, se a gente fosse ver, por exemplo, para aqui, para Malta, ia ficar 400, 400 mil, né, sobre 300. Corta o zero, corta o zero, corta o zero, corta o zero, né? Então, isso daqui no final ia dar 4.000 sobre 3, né? Vou fazer a mesma coisa para o Brasil. Eu vou cortar zero aqui do Brasil, corta zero aqui do Brasil. Vai ficar 200 sobre 9, né? Se a gente fizesse aqui a mesma ideia, ó, corta zero, né? Corta zero, ia ficar 120 por 2. Aqui corta zero, corta zero, corta zero, corta zero, né? Então aqui ia ficar, ó, 200 por 82. E por último, aqui vai ficar 1841 por 35. Ó, como a gente pode pensar para resolver? Imagina o seguinte, né? Aqui eu já falei. Imagina o seguinte, ó. Eu consigo comparar o Brasil e Malta até tranquilamente. Nota que se a gente dobrasse não, triplicasse o valor aqui, ia ficar 12.000 por 9, né? E aí você nota que Malta realmente é maior, né? Beleza? Então, se eu comparasse agora, por exemplo, com o, com o México, né? 120 por 2 dá 60, né? Então, quando a gente comparasse aqui, se a gente dividisse por 3, pronto, eu vou botar até 3.000 para ficar mais fácil. Ó, se eu botasse 3.000 ao invés de 4.000, só para ficar mais fácil, não daria 1.000. Então, um valor que é maior do que 1.000 ainda. Então, não pode ser 60. Beleza? Aqui, se a gente colocasse aqui um valor de, pronto, eu vou aumentar, tá? Vou botar 240 por 80, só para a gente ter um parâmetro. E aí, por que eu estou fazendo isso? Vê, eu estou manipulando a questão de forma matemática para conseguir resolver ela com valores mais fáceis. Então, eu estou vendo qual vai ser a fração que vai gerar maior, não é? E aí, dentro desses valores, né, eles são bem distantes entre si. Então, facilita a minha vida na hora de resolver a questão, porque eu posso usar desses recursos mais facilmente. Então, nota, ó, aqui daria 3. Então, nota que quando a gente tivesse aqui, ele é mais que 1.000 ainda, lembra? Eu não tinha 4.000, eu botei 3 só para a gente ter um parâmetro, e a gente sabe que ainda é maior. Aqui, se a gente colocasse 35 vezes 50, deixa eu ver quanto é que dá aqui. Aqui vai ficar 5, aqui vai 2, 17, né? Pronto, se aqui fosse 1.750, por exemplo, aí aqui fosse 35, não ia dar 50. Nota que ele ainda é menor do que Malta. Então, Malta é bem disparado como a situação que a gente vai acabar escolhendo, né? Então, eu posso usar desses recursos matemáticos para fazer. Então, a questão aqui, razão e proporção, primeiro, né? Então, a gente determinou a equação, né? A fórmula, que é a densidade, é o número de habitantes pela área. E aí, depois, a gente foi vendo como uma era maior do que a outra. E aí, eu usei recursos dentro do cálculo para facilitar a minha vida. Beleza? Então,
Será 4.000, eu coloquei 3.000 só para facilitar. Então eu sei que ainda é um valor maior que 1.000, beleza? Então aqui eu fui fazendo, ó, e fui percebendo cada evento, tranquilo? Então gabarito aí na letra A.